Bom dia, prezados irmãos e irmãs da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo e amigos e amigas que nos escutam e participam conosco hoje da celebração da Páscoa. O tema da nossa meditação está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. E depois, neste mesmo capítulo, versículos 20 a 28. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E agora, versículos 20 a 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa que temos, neste domingo de Páscoa, de refletirmos sobre o significado da ressurreição do nosso Senhor. Querido Deus, que o teu Santo Espírito permita que nós possamos compreender esta palavra e mudar as nossas vidas. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, em psicologia, existe uma diferença entre o que se chama de mudança de primeira ordem e mudança de segunda ordem. A falha em diferenciar um tipo de mudança em relação ao outro pode levar, por exemplo, uma empresa, uma organização ou uma pessoa à falência. Mudanças de primeira ordem e de segunda ordem são muito comuns no cotidiano das organizações. Qual é a diferença? Na mudança de primeira ordem, não se mexe na estrutura, na essência do sistema. O funcionamento continua basicamente igual. Na mudança de primeira ordem, é realizada apenas uma pequena alteração
no meio pelo qual o sistema funciona. Por exemplo, se em casa eu tenho um computador que está lento, o que eu posso fazer é comprar um computador mais moderno ou adquirir um plano de internet mais rápido, mais eficiente. Isso é uma mudança de primeira ordem. Outro exemplo, se a minha conta de luz está cara, eu posso rever a maneira como eu uso os aparelhos eletrônicos e, mudando a minha maneira de utilizá-los, eu posso economizar na minha conta. Eu vou gastar menos energia e aí então minha conta vai vir mais barata. Isso é uma mudança simples, de primeira ordem. E existem situações na vida em que basta uma mudança de primeira ordem e nós resolvemos, então, o nosso problema maior. Mas, muitas vezes, uma mudança de primeira ordem não será suficiente. Existem situações em que pessoas, empresas, organizações precisam efetuar mudanças de segunda ordem para poderem sobreviver. O que é uma mudança de segunda ordem? Uma mudança de segunda ordem é uma mudança radical no sistema. É uma mudança profunda, é uma verdadeira transformação no funcionamento do sistema. Na mudança de segunda ordem, metas de vida, objetivos profissionais são reestruturados. Há uma mudança de paradigmas. Há uma transformação na maneira pela qual a pessoa, a empresa ou a organização enxergam o mundo. Então, na mudança de segunda ordem, existe uma revolução no sistema e a visão muda. Então, as mudanças de primeira ordem são, em geral, simples, mais fáceis de serem executadas. Já no caso das mudanças de segunda ordem, há necessidade de maior empenho, de maior dedicação, porque elas são mais complexas, elas são bem mais profundas. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para revolucionar o sistema. Jesus Cristo foi, com certeza, o maior revolucionário da história. Jesus Cristo não veio a este mundo para que fosse feita uma mudança de primeira ordem, porque ele sabia que o que a sociedade, o que a humanidade precisava e ainda precisa, não é uma simples mudança superficial, uma mudança pontual. Não. Jesus Cristo veio a este mundo para efetuar uma mudança de segunda ordem, uma transformação radical na maneira como a humanidade funciona, uma mudança radical na nossa visão de vida, na maneira pela qual nós nos comportamos e nós enxergamos a nós mesmos, aos outros e ao mundo em geral. Somente uma mudança de segunda ordem, uma mudança revolucionária, pode fazer com que a humanidade
sobreviva, e não apenas sobreviva, mas viva em condições dignas. E a Páscoa é um convite para nós refletirmos sobre essa mudança de segunda ordem em nossas vidas. Quando nós realizamos uma mudança de segunda ordem em nossa vida, muda a última palavra. Qual tem sido a última palavra na sua vida? Qual tem sido a palavra que dita o rumo da sua existência? Morte? Tristeza? Desespero? Sofrimento? Essa tem sido a última palavra na sua vida? A Páscoa, ocasião em que nós celebramos a ressurreição do Filho de Deus, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nos ensina que a última palavra é o amor. O que a Páscoa nos ensina biblicamente? Quando nós lemos os textos bíblicos que falam da ressurreição de Cristo, e neste caso nós lemos algumas passagens da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós aprendemos os vários significados envolvidos na ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, a Páscoa aponta para a condição frágil e limitante da natureza humana. Nós, seres humanos, temos uma natureza frágil, suscetível a erros. Nós somos imperfeitos. Nós temos muito ainda a aprender. E na nossa natureza humana, nós temos grandes limitações. Por isso, Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, para se identificar com cada um de nós, precisou passar pela experiência da morte. Você pode ter se perguntado alguma vez por que Jesus Cristo, sendo perfeito, teve que passar pela experiência da morte. Porque Jesus Cristo, apesar de ser perfeito, sem erro, sem pecado, precisou se identificar com você e comigo. E qual é, talvez, a única experiência humana universal? Qual é aquele acontecimento que você sabe que inevitavelmente você terá que passar por ele? É a morte. A morte marca o fim da nossa existência humana aqui na Terra. A morte aponta para o fato de que a vida humana é finita e a nossa condição humana também é finita. E essa consciência da morte, da perda, gera em nós uma ansiedade existencial. Todos nós, em maior ou menor grau, vivemos uma ansiedade existencial porque nós temos a certeza de que um dia
nós vamos deixar de viver aqui na Terra. E esta ansiedade existencial, como afirmou o teólogo Paul Tillich, é uma ansiedade ontológica que nem a melhor psicoterapia pode remover. Por isso que o grande teólogo Paul Tillich afirmou que a psicoterapia não pode remover a ansiedade ontológica, porque ela não pode mudar a estrutura da finitude. A palavra de Deus nos ensina que nós somos pecadores. O pecado é inerente à nossa natureza humana. E quando a Bíblia fala em pecado, ela não está denegrindo a nossa imagem. Em essência, o termo pecado não tem uma conotação de xingamento, uma conotação de aviltamento do ser humano. O pecado é um diagnóstico da nossa natureza. O pecado significa que nós, por nossos próprios esforços, sem ajuda externa, sem ajuda de fora de nós mesmos, nós não podemos atingir a perfeição. Nós não podemos fazer sempre as coisas certas. Nós vamos errar, e vamos errar com frequência. E assim é a nossa vida. Nós erramos com frequência. Por isso que nós morremos, porque a morte é decorrente do fato de que nós somos imperfeitos. É isto que nos ensina o livro de Gênesis. Na história de Adão e Eva, nós não sabemos até que ponto essa história pode ser lida em todos os seus detalhes ao pé da letra, ou até que ponto ela é simbólica. Isso não interessa. O importante da história do livro de Gênesis é que nós somos imperfeitos, nós erramos e por isso nós sofremos a decadência em nossos corpos até o ponto em que nós morremos. E Jesus teve que passar por essa experiência de morte. Mas a Bíblia tem um ensinamento muito importante, além do fato de que nós somos pecadores e por isso nós morremos. Ela traz um outro ensinamento, que é o da graça salvadora de Deus. E a Páscoa ilustra de maneira muito rica a magnitude da graça de Deus. Porque quando Cristo se identifica conosco na sua experiência de morte, ele também se identifica conosco na sua experiência de ressurreição. E é justamente esta ressurreição que nós celebramos alegremente neste domingo de Páscoa. A morte foi apenas um momento da vida de Jesus, mas não foi o momento final. A morte não é a palavra final na minha vida e nem na sua. Porque Deus, em sua graça, em seu poder, ressuscitou o seu Filho, de acordo com o relato bíblico, ao terceiro dia. E esta é a essência do Evangelho. O anúncio de que Cristo morreu e ressuscitou, e de que isto é uma boa nova para mim e para você. O Evangelho não deve ser crido simplesmente como um dogma. Ah, então eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, então eu vou para o céu. Não.
Isto seria uma interpretação infantil do Evangelho. Quando Deus nos convida a olhar para a morte e para a ressurreição de Cristo, Ele pede para que nós creiamos neste fato, porque isso vai produzir em nós uma mudança de segundo grau, uma mudança profunda de valores, uma mudança na maneira pela qual nós enxergamos a vida, uma mudança na maneira pela qual nós enxergamos a nós mesmos e o mundo que nos cerca. A ressurreição de Cristo é uma sentença de vitória de Deus sobre todo tipo de limitação humana. A graça de Deus opera na ressurreição de Cristo e vai operar na sua vida e na minha vida uma profunda transformação interior. Em Romanos capítulo 6, nos versículos 4 a 6, o apóstolo Paulo diz que a experiência da morte de Cristo e da sua ressurreição é um símbolo da nossa transformação interior. Quando nós confiamos no poder de Deus, na sua graça revelada no Evangelho, na história da morte e da ressurreição de Cristo, nós também morremos para o pecado. Somos sepultados com Cristo para o pecado e ressurgimos para uma nova vida. Uma vida de liberdade, de amor, de poder no Espírito Santo. Esse é o simbolismo da Páscoa. Eu morro com Cristo para o meu velho egocentrismo. Eu morro com Cristo para a minha arrogância. Eu morro com Cristo para a minha vaidade. Sepulto o pecado na minha vida e ressurjo com um novo eu, um eu transformado, um eu que agora tem Cristo em união consigo. E agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive através de mim. Esse é o simbolismo da Páscoa. E a Páscoa convida então você e eu para olharmos com fé para Jesus e permitirmos que o Espírito Santo opere a morte do nosso velho eu para o pecado e a ressurreição do nosso novo eu, uma ressurreição para uma nova vida. Um dia, nós vamos ressuscitar fisicamente também. Mas, enquanto essa ressurreição física que vem depois da morte não ocorre, você e eu somos convidados a viver como pessoas ressurrectas dentre os mortos, espiritualmente falando. E em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo nos mostra que a última palavra é o amor. É o amor de Deus. Preste atenção neste versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus. Para que Deus seja tudo em todos. Esta será a consumação da história. A palavra final não é morte, não é doença, não é pecado,
não é desespero, não é tristeza. A palavra final que deve guiar o curso da nossa existência é o amor. Porque Deus será tudo em todos. Na Páscoa, nós celebramos a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a natureza humana limitante, sobre o desespero existencial, sobre o niilismo nas nossas vidas. Na Páscoa nós celebramos a vitória do amor, da graça de Deus. Um dia estaremos todos aqui, num mundo transformado, louvando a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí se cumprirá a profecia de Isaías, repetida pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 14, em Filipenses, no capítulo 2, repetida pelo autor de Apocalipse, quando eles afirmam que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este verbo confessar em grego não é simplesmente falar da boca para fora, não é simplesmente afirmar, não é simplesmente declarar, mas é dar louvores a Deus com gratidão, reconhecendo que o Senhor Jesus é o Salvador das nossas vidas. Um dia, todo ser humano, toda criatura que passou por este mundo, mesmo que agora ainda não o faça, um dia reconhecerá e louvará a Deus, reconhecendo a sua graça e a sua misericórdia reveladas na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele é o soberano Senhor sobre todas as coisas, e nada poderá escapar ao domínio do seu amor e da sua compaixão. Qual é a última palavra na sua vida? Hoje, o Espírito Santo convida você a refletir sobre o que tem dirigido a sua existência aqui. Abandone todo o negativismo, abandone toda forma de desespero, de niilismo existencial e abrace o amor de Deus revelado em Cristo. Somente o amor de Deus revelado em Cristo. Somente o evangelho da morte e da ressurreição de Cristo podem efetuar uma mudança de segundo grau na sua vida e na vida da nossa sociedade como um todo. Que Deus abençoe ricamente você e sua família. Vamos orar novamente. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela mensagem da Páscoa, te agradecemos, querido Deus, porque o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos mostrar o quanto somos especiais para ti. Tu te importas com cada um de nós, independentemente de nossa condição social, econômica, cultural, todos nós somos importantes para ti. Te agradecemos porque a ressurreição de Cristo muda a última palavra das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Amém.
Em armênio, nós temos uma expressão que utilizamos para saudar uns aos outros na Páscoa. Christos hariav imerelots orniale harutiunan Christosi, que significa Cristo ressuscitou dentre os mortos, bendita seja a sua ressurreição. Recebam neste momento, queridos irmãos e amigos, irmãs e amigas, a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.